Efésios. Efésios eram os habitantes de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito importante na Ásia Menor. Então é bom a gente entender, porque às vezes quando a gente vai falar de estudo bíblico, a gente esquece de alguns detalhes. Né? E isso é importante a gente entender. Éfeso não é uma cidade da Ásia Menor, era uma cidade greco-romana. Os habitantes não eram judeus, né? Eram greco-romanos, asiáticos, né? Da Ásia Menor. Era uma cidade muito importante, era a segunda cidade mais importante da época, né? Ela tinha cerca de 250 mais ou menos habitantes na época, era uma cidade muito grande, e ela tinha a sua importância também comercial, filosófica. Muitos filósofos haviam morado em Éfeso, né? Ela tinha acolhido esses filósofos, então era uma cidade de suma importância para a época, tá? Era uma cidade portuária, então ela tinha seu valor. Paulo vai escrever aos Éfesos. Aliás, quem vai fundamentar a igreja em Éfeso é o apóstolo Paulo, tá? Então essa igreja na Ásia, ela é fundamentada por Paulo. Paulo prega o evangelho ali e agora ele vai edificar aquela igreja. Eu tenho uma preocupação especial porque ela se torna então uma filha dele, né? Filha da mensagem do evangelho que ele pregou ali. Então Paulo mesmo é o autor desta epístola, tá? De Efésios. É bom a gente entender também que é provável que essa carta não tenha sido escrita apenas para os cristãos da cidade de Éfeso. Muitos estudiosos acreditam que Efésios tenha sido escrita como uma carta geral às igrejas da região também. Isso é coerente com o conteúdo abrangente da carta como um todo. Essa carta foi escrita por volta de 59 a 62 a.C., ou depois de Cristo. 59 a 62 depois de Cristo. Provavelmente, aliás, Éfeso é uma cidade bem importante que ela foi citada em Apocalipse também, né? As 7 igrejas da Ásia. Só que João vai escrever Apocalipse por volta de 95 mais ou menos depois de Cristo. Então você tem aí quase cerca de 30 e poucos anos de diferença, né? Por isso que você vai ter assim, o teor da carta de Éfeso, ou a carta da carta não, né? O conselho que você tem de Jesus a Éfeso, nas 7 igrejas. Aí ele vai falar o quê? Olha, vocês não podem suportar homens maus, vocês são um povo perfeito. Porém, vocês põem à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Porém, tem contra vocês que abandonaram o primeiro amor. Então, por que ele vai falar sobre isso? É porque algo acontece daqui até aqui, né? A igreja vai ser muito bem fundamentada. Você vai ver que Paulo vai trabalhar nessa epístola de Efésios de uma forma muito bem trabalhada. É uma igreja que vai ser muito bem doutrinada, porém eles vão se exceder algo do primeiro amor. É algo que vai falhar, né, ao longo da história. Mas doutrinariamente falando, biblicamente falando, era um povo que se preocupou com a verdade, com a palavra de Deus. Vamos lá para Efésios 1, então. Logo no primeiro versículo a gente tem o autor de Efésios, que é o apóstolo Paulo. Por isso diz lá o versículo 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo costuma fazer a apresentação das suas epístolas. E ele costuma apresentar dessa maneira. Ele vai dizer, então, a quem se destina essa carta. Ele vai dizer que essa carta é para os santos
Então essa é para esse pessoal aqui, ó, santos e fiéis. Então a gente já sabe que essa carta aqui ela não tem a finalidade de evangelizar. Essa carta não tem a finalidade de apresentar Jesus Cristo. Essa carta tem a finalidade de edificar os santos e fiéis em Cristo Jesus. Ok? Então é importante a gente entender isso aqui, ó, porque se a gente entende isso aqui, a gente vai entender o que está escrito lá em Efésios. Ele vai continuar no verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, sempre que se refere a Deus, ele se refere a Deus como o Pai de Jesus. Então ele vai falar assim: Deus, quem é Deus para Paulo? Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala assim: há um só Deus e um só Senhor. Um Deus e Pai de todos. E um só Senhor. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Então Paulo sempre vai fazer essa ligação. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então ele continua: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então Paulo é muito claro em dizer que toda a bênção que nós temos nas regiões celestiais é em Cristo Jesus. Ok? Então assim, isso aqui é importante a gente entender, esse em Cristo. Deixa eu colocar até um vermelho aqui, porque quando a Bíblia fala que é em Cristo, isso significa que não é um mérito próprio. Ou seja, eu não sou abençoado nas regiões celestiais por mérito próprio, por um sacrifício que eu faça, por uma oração que eu desenvolva. De repente a pessoa pensa assim: vou fazer uma oração forte, regada de jejum. Não é a sua oração forte, não é o seu jejum que faz com que você seja abençoado. Nós somos abençoados em Cristo. Olha que coisa interessante. Se é em Cristo, isso exclui de mim o mérito. Entende? Porque Deus me abençoa por causa de Cristo, não por minha causa, não pelo que eu faço, não pelo que eu deixo de fazer. Quando Deus olha para Valdemir, Ele vai fazer o seguinte: Ele vai falar: olha, eu só vou te abençoar por causa do sacrifício de Jesus por você, e porque você entendeu isso. Então é por causa de Cristo que eu te abençoo. Aí às vezes a gente não entende isso. A gente acha o seguinte, que Cristo apenas me libertou, mas agora eu que tenho que pagar o preço da minha bênção. Provavelmente já ouviu falar sobre isso. Irmãos, você tem que pagar o preço da bênção. Que preço da bênção? Quem pagou o preço da bênção? Jesus Cristo. De pagar o preço, né? Não tem preço a pagar, porque todo o preço que eu pagar é pouco, é esmola. Entende? Por mais que eu pague o preço, é uma esmola. A graça de Deus me foi dada não pelo meu sacrifício, mas por meio de Jesus Cristo. Amém. Porque senão vamos ser eternamente devedores e não vamos conseguir pagar nunca. Né? Até você se torna participante, né? Exatamente, aí eu me torno participante da bênção. Eu não sou participante da bênção, eu sou apenas aquele que recebe a bênção por pura graça de Deus. Até uma gripe, qual o preço da cura de uma gripe? Deus me cura com uma gripe, qual o preço disso? O que eu devo fazer para receber uma cura de Deus de uma gripe que seja? Sabe qual é o preço? É muito alto. Eu não tenho condições de pagar o preço de uma cura, de uma gripe que seja. Se eu estou em pé hoje, se eu estou vivo hoje, é por pura graça de Deus. Amém. Então, por isso, Paulo vai ter a preocupação de frisar isso aqui, ó. Deus nos tem abençoado nas regiões celestiais com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Assim como nos escolheu nele. Agora a gente tem que entender
E nós estamos, Ele nos escolheu nele. Para quem que Paulo está falando isso aqui? Santos. Paulo não está dizendo que nos escolheu a qualquer um. É como se eu dissesse aqui, nós estamos aqui também entre escolhidos, certo? Nós estamos aqui porque nós temos a fé em Cristo Jesus, fomos salvos do império da morte e do pecado. Todos nós temos que estamos salvos em Cristo Jesus. Ok, ótimo. Então eu posso dizer aqui, bem, você é santo, você é salvo, foi escolhido em Cristo para ser santo, para ser filho. Para ser filho. Você é santo, foi escolhido para ser filho. Porque Deus não escolheu qualquer um para ser filho. Quem é que Deus escolhe para ser filho? Os santos. Todo santo está predestinado a ser filho. Paulo deixa isso muito claro em Romanos. Ele não diz que todo santo é filho, mas ele diz que o santo é o quesito para me tornar filho. Entende? Então assim, há uma caminhada. Paulo diz o seguinte, na mente de Paulo, o santo é o primeiro. Porque o que é santidade? O que é santo? Essa palavra significa o quê? Quando eu digo assim, eu sou santo, o que eu estou dizendo? Separado. Então, quando você fala de santidade, nós estamos falando de rompimento com as cadeias, com os princípios, com os valores do mundo. Então, a primeira coisa que uma pessoa se torna quando recebe Jesus no seu coração é se tornar santo, ou seja, separado. Deus já fala assim: estou te tirando das trevas para a maravilhosa luz, estou te tirando das trevas para a luz. Esse rompimento se chama santidade. Então eu me tornei santo. Santo é a primeira característica, é a primeira condição de alguém que saiu das garras do diabo. Ok? Então ele fala assim: vocês são santos, mas ainda não são filhos de Deus. Entendem? Por isso que João você vai ter assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o quê? A condição de filho de Deus? Deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, crer no nome de Jesus é a primeira etapa para que eu me torne filho de Deus. Tá ok? Essa é uma doutrina que não é minha, essa é uma doutrina paulina. Paulo deixa isso muito claro em Romanos, e ele vai trabalhar isso aqui também, não de uma forma tão detalhada, né? Eu não vou me deter tanto nesse detalhe aqui, porque a gente já falou sobre isso. Mas é importante a gente trabalhar isso aqui para quem ainda não tem essa informação. Então, ou seja, quando eu me torno santo, agora eu tenho uma etapa de crescimento. Eu vou crescer até quando? Até eu me tornar filho de Deus. Porque o filho de Deus é a estatura exata para a qual eu estou caminhando. Estou me tornando filho de Deus a cada dia. Porque o que é filho de Deus? O filho de Deus tem um parâmetro, é Jesus Cristo. Então, quando eu digo assim que eu sou um filho de Deus, eu estou dizendo, pronto, eu reúno as condições de filho. E aí Paulo está dizendo que todo santo está predestinado a se tornar filho. Ok? Todo santo está predestinado a se tornar filho de Deus. Mas isso não é automático. Não é automático, é uma caminhada, né? É uma caminhada de arrependimento, é uma caminhada de conversão. Porque todo mundo aqui já aceitou Jesus, mas o que
porque não é automático, né? Agora, justamente porque nós cremos em Jesus, é que nós vamos agora enxergar o pecado em nós. E à medida que a gente vai enxergando o pecado, a gente vai, tirando isso da nossa vida. E pecado que a gente vai olhar de cara e falar: isso aqui é fácil, se eu não me arrependo, papai nunca mais. Agora tem outros que vão ficar ali, né? E a gente vai encarando, e aí o Espírito de Deus vai nos convencendo, nós vamos trabalhando, vamos tendo consciência da verdade, e aí nós vamos nos desvencendo desses pecados. Mas todo pecado ele vai sendo vencido pelos filhos de Deus. Todo santo vai vencendo o pecado até que nos tornemos filhos de Deus. Tá? Então, como Paulo trabalha isso, ele está dizendo: todo santo é predestinado a estar na vida. Infelizmente, as pessoas não entendem muito isso e acham assim: nós somos predestinados à salvação. Então, não é a salvação que ele está dizendo aqui. Primeiro, porque ele está escrevendo aos santos, ele não está escrevendo a qualquer um. Então, ele está dizendo aqui: assim como nos escolheu santos nele, antes da fundação do mundo. Mas ele nos predestinou, olha lá, ele nos escolheu ele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Eu fui escolhido para ser santo, mas não somente santo, irrepreensível perante ele em amor. Aí ele fala no versículo 5, né? E em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Então eu fui predestinado para filho. Agora, prestem atenção, tem mais um detalhezinho. Eu estou predestinado a ser filho, não pelo meu esforço. Olha que legal. Nessa caminhada de santificação, não é o meu esforço, é a minha fé. Porque a Bíblia diz aqui que estou predestinado para ir na adoção de filho por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus. Deixa eu explicar isso. Quando você vai se locomover de um local A para o B, você tem várias formas de chegar a esse lugar. Só que quando a gente trata de fé, só tem um meio de locomoção para a gente chegar do ponto A ao ponto B. Quando se trata da fé, quando se trata das coisas espirituais. O meio de locomoção do ponto A para o ponto B, vamos dizer, você quer sair de Taguatinga do Plano, você vai de carro, ok? Então quando você sai do ponto A para o ponto B, você fala assim, aí chega lá no ponto B, como é que você chegou aqui no ponto B? Eu peguei um carro. O carro foi o meio pelo qual eu me locomovi do ponto A para o ponto B. Paulo está dizendo, aqui há dois pontos, o ponto A e o ponto B. Você só pode chegar nesse ponto B por meio de um transporte. Jesus Cristo. É Ele que me transporta. Porque quando você está sendo transportado, isso tira de você a força para que você se locomova. Entende? Quem é que está locomovendo você? É uma outra pessoa, um outro objeto, né? No caso de um carro. No carro você não está fazendo força alguma, a não ser acelerar. Mas você não faz força. Quem está locomovendo você é o veículo. Quem está transportando você é o veículo. Você está sendo transportado. A força, o sacrifício, a luta, a batalha, o trabalho é de quem está levando você, não você. Ainda mais se você for um carro. Você pode ir até dormindo dentro do carro. Mas a fé, você não prova sua fé com os esforços? Não, boa pergunta. Mas não é o meu esforço. A fé é exatamente o descanso. A fé é exatamente a convicção, a certeza. Então o que acontece? Quando eu digo que eu estou sendo santificado para me tornar filho em Cristo, isso significa, e Paulo vai nessa ênfase, por meio de Jesus, isso significa que toda a luta, todo o trabalho para que eu me torne filho, Cristo já fez. É por isso que Cristo se apresenta na terra como Filho de Deus.
Ele fala: eu sou filho de Deus e eu estou abrindo as portas agora para que outros se tornem filhos de Deus através de mim. Ou seja, eu sou o transportador, eu vou levar, eu vou fazer o sacrifício, eu vou abrir o caminho. Então agora, já que é por meio de Jesus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho apenas que descansar em Cristo. O que é descansar em Cristo? Não significa ignorar a fé. Pelo contrário, significa agora que a única preocupação da minha vida, a centralidade da minha vida se torna Jesus Cristo. Então já não é mais um esforço, já é uma coisa natural. Exatamente, isso aí, esse é o ponto. Porque eu vou sendo transformado em Cristo. Eu não estou em Cristo por ser limitado. Paulo dá essa ênfase, ele vai falar: vocês vão cumprir, vão realizar a vontade de Deus por causa de Jesus. E aí ele vai continuar, e ele continua ainda dando essa ênfase: por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele está falando porque essa é a vontade de Deus. Deus não quer que o santo fique somente santo. Ele não quer que o santo se limite a uma vida de lutar contra o pecado. Porque esse é o papel do santo. O santo ele fica ali preocupado em se diferenciar do pecado, né? E aí ele fica assim: eu vou viver minha vida de santidade. Talvez ele fala: você vai sair desse patamar de querer vencer o pecado. Você vai sair desse patamar, você vai avançar. O seu propósito é se tornar filho de Deus. Então a mensagem do Evangelho, a mensagem da igreja, não pode ser apenas, bem, ela tem que ser, obviamente, de santidade, ela tem que pregar, porque aqui está o Evangelho, né? Separar as pessoas tirar as pessoas das trevas para a luz, santificação, mas também tem uma outra mensagem para aqueles que são santos. Qual é a mensagem que tem que ser ensinada para aqueles que são santos? É de que agora eu fui chamado por Deus para ser filho. E quando a gente fala de ser filho, isso me fala da minha identidade em Cristo Jesus, da minha associação com Cristo, que é muito mais do que apenas lutar contra o pecado. Porque tem gente que está dentro da igreja o tempo inteiro, anos após anos, e estão nessa vida de vence o pecado, pecado me vence, vence o pecado, pecado me vence, vence o pecado, pecado me vence, vence o pecado, pecado me vence. Então a luta da pessoa é só essa. O enfoque dela espiritual é só esse. Paulo está falando: gente, amadurecer, vamos crescer. Porque quem está nesse ponto aqui ainda está no leitinho espiritual, tomando leite. Não amadureceu, não cresceu, não evoluiu. E você e eu fomos chamados para uma evolução. Agora a mensagem do Evangelho não é apenas de vença o pecado. Agora a mensagem do Evangelho é: você é santo, torne-se a imagem de Deus. Esse problema que vai e vem é um problema de fé. É um problema De fé. Fundamentalmente de fé. Se fé maior e fé menor, existe uma coisa assim? Não, fé é fé. fé é fé. O que acontece? Você pode. A questão é o seguinte: porque a fé, ela não é apenas pensar positivamente. Esse é o nosso conceito, né? Eu tenho fé, vou pensar positivamente. Então nada vai dar errado em nome de Jesus. E não é isso. A fé não é o pensar positivamente. A fé é uma questão de fidelidade, de obediência. Então não existe mais obediente ou menos obediente. Ou você é obediente ou você é desobediente. Então esse é o ponto. Tá? Então veja só, aí ele vai continuar no verso 6. Bem, essa é a vontade de Deus, né? Por meio de Jesus eu seja filho. Verso 6: para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em quem? Cristo. Observe que é Cristo que revela a sabedoria de Deus. É Cristo que revela a graça.
É Cristo que revela a sabedoria e a prudência. Então isso é Cristo, tá ok? Se você quer vencer, quer se tornar perfeito, só tem uma forma de você se tornar perfeito. Não é você ficar pagando preço, porque não há preço suficiente para você pagar. É estar em Cristo Jesus. Então eu tenho que aprender de Jesus, eu tenho que conhecer Jesus, eu tenho que me envolver diretamente com Cristo. Está entendendo? Quanto mais eu conheço de Jesus, mais condições eu tenho de me tornar igual a Ele. Porque quando Paulo fala de se tornar filho de Deus, o que é ser filho de Deus? Igual a Ele. É isso que Paulo fala em Romanos. Ele fala assim, ó, se tornar filho de Deus é se tornar imagem, semelhança de Deus. Mas como que eu me torno imagem e semelhança de Deus? Me tornando a imagem de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Está vendo? Então a ideia aqui, ó, é que eu me torno filho, ou seja, eu me torno a imagem e semelhança de Deus. Todo santo é a imagem e semelhança de Deus? Não. Essa é a linha de Paulo. Nem todo santo é imagem e semelhança de Deus, mas o santo já tem a fé suficiente para se tornar a fé, né, que é o requisito, para se tornar a imagem e semelhança de Deus. Ok? Então, continuando. Sim? Você acha que já que eu posso chamar assim, nessa vida a gente chega nesse ponto? Ou a gente só... Boa pergunta. E eu acho, muita gente pergunta isso. Tá? A gente vai... Eu não estou desacreditando. Em termos de possibilidades, você acha que existe possibilidade? Pois é, muita gente tem essa dúvida. Inclusive eles falam assim, eu acho que só vou pensar na perfeição de Jesus voltar no céu, né? Vou pensar na perfeição do céu, tá? Mas esse não é o propósito do Evangelho. Se o propósito do Evangelho é eliminar o pecado, desfazer as obras do diabo, então é proposta do Evangelho que eu seja semelhante a Jesus em vida. Né? Então, assim, se é essa proposta, é porque há essa possibilidade. E tanto há essa possibilidade que Jesus veio. Que Jesus se tornou um homem perfeito. E aí a gente fala, se eu sou, não pode ser. Só entendo que isso que o Rodrigo falou, há um fato a respeito da vida de Sadhu Nassim, que foi um indiano paquistanense crente. Ele era um homem que tinha uma comunhão assim, com o Senhor, ele era realmente era um homem assim extraordinário. E ele saía naqueles vilarejos pregando. Ia pelo interior pregando, e um dia ele chegou numa casa, ele bateu, e a menininha abriu a porta. Quando olhou, ela falou: mamãe, Jesus está aqui, Jesus veio aqui. Ela olhou para ele, a criança, e identificou como Jesus. Então ele era conhecido realmente, esse homem, um homem santo de Deus. A identificação era tanta que ele, quando olhava, ele viu realmente a imagem de Jesus dele. A história dele é tremenda. Então esse é o ponto. O propósito de Deus é que nós sejamos imagem. Né? A imagem. Porque aí a gente já tem o seguinte, e também muito crente não tem essa ideia, não tem esse referencial. Né? Então o que acontece? A gente se tornar imagem de Deus não significa a gente vestir uma roupa de fazer que nem o Willi Cristo aí, né? Não é isso. A gente se tornar a imagem de Deus é a gente ter a natureza de Deus em nós. Gente, essa é a proposta do Evangelho, né? Então, assim, é difícil, humanamente falando, é por isso que eu não posso fazer, porque eu não consigo. Então, é para isso que eu preciso de Jesus, e é isso que eu estou falando aqui. Gente, Cristo pagou esse preço.
vamos crer em Jesus, que à medida da fé que temos em Cristo, Cristo vai nos trabalhando em nós no seu Espírito. Ok? Por isso que o Espírito Santo nos foi dado. Então veja só, aí ele fala, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, em Cristo, digo, no qual fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Olha que coisa interessante, ele está falando que nós somos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Se você pegar só esse versículo aqui, parece sim que Deus pegou a humanidade e separou ela em duas: os que foram escolhidos para ser santos e os que foram escolhidos para ir para o inferno. Então Deus predestinou alguns, mas só que ele está falando uma coisa interessante. Paulo está falando, gente, nós fomos predestinados segundo aquele que faz conforme o conselho da sua vontade, ou seja, Deus tem um plano já estabelecido, uma vontade já estabelecida na terra. E ele vai falar, a fim de que a gente seja para o louvor da sua glória. Então, nós fomos predestinados com o objetivo de sermos para o louvor da sua glória. Aí vai falar, quem foi predestinado? Nós, os que de antemão já esperamos em Cristo. Está vendo? Não era nós homens, mas nós que já estamos em Cristo, que fomos predestinados para ser para o louvor da sua glória. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, olha aí, agora ele está falando o seguinte: nós fomos predestinados em Cristo para ser para o louvor da sua glória. Nós, quem? Nós santos. Tanto é que ele vai continuar falando agora. Vocês também, que não eram santos, entende? Vocês também, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, ou seja, receberam a predestinação. Entendeu? Aí ele vai falar, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até que, até o nosso resgate. Então ele está falando que todos aqueles que são santos são predestinados a ser filho. E aquele que não era santo, ao ouvir a mensagem do Evangelho, se tornou predestinado, porque ele creu, foi salvo. Então ele se tornou predestinado para se tornar também filho, para viver para o louvor da glória de Deus. Então Paulo, essa é uma carta para crente que ele está falando, tá? Então essa é a linha teológica de Paulo. Verso 15 ele vai falar, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha que coisa interessante, Paulo está falando, bem, explicando essa linha aqui, saindo dessa explicação, ficou claro para vocês? É por isso que eu estou orando por vocês, para que vocês tenham o pleno conhecimento de Jesus. Ele não está falando aqui, é por isso que eu estou orando para que vocês possam se sacrificar, para que vocês possam lutar, para que vocês possam... Não, ele está falando, eu estou orando para que vocês conheçam Jesus, porque o único meio para vocês se tornarem a imagem de Deus é conhecendo Jesus Cristo. Agora a gente tem que entender um negócio aqui, nem todo mundo que recebe a Jesus, que é santo, conhece Jesus. Comece-se a conhecer Jesus aqui. Daqui para cá é uma luta de aprendizado
conhecer Jesus. Então hoje, o quanto você conhece Jesus? O quanto de Jesus você tem? Então é a nossa luta. Você não precisa conhecer outra coisa. Você não precisa procurar outros subterfúgios, outras saídas. Precisamos conhecer plenamente o Filho de Deus. Mas veja só, quando ele fala pleno conhecimento dele parece um exagero, né? Mas não é não. Porque olha só, o que é conhecer plenamente? Dá para a gente conhecer plenamente Deus? Sim ou não? Não dá para conhecer Deus plenamente. Por que não dá para conhecer Deus plenamente? Porque Deus é eterno. Ninguém vai poder chegar e falar assim, não, porque ó, eu conheço Deus assim, ó, totalmente. Ninguém, porque Deus é eterno. Eu vou passar uma caminhada eterna para conhecê-lo e ainda não vou conhecê-lo totalmente. Por quê? Porque Ele é eterno. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que se eu levar a eternidade para conhecê-lo, eu vou conhecer apenas uma gota de quem Ele é. Porque Ele é muito grande, Ele é eterno. Entende? Então eu não tenho todo o conhecimento de Deus. É por isso que é interessante a igreja, porque a gotinha de conhecimento que eu tenho de Deus, com a gotinha de conhecimento que você tem de Deus, pelo menos a gente pode fazer uma pocinha de água, né, do conhecimento de Deus quando a gente se une. Entende? Deus não dá para a gente conhecê-lo plenamente, mas é Jesus, dá? Dá. Porque Jesus era homem perfeito. Ufa! Está entendendo? Porque se a gente for conhecer Jesus como Deus, a gente não vai conseguir conhecer Jesus. Se eu não consigo conhecer Jesus plenamente, aí vai ter um problema, porque eu nunca vou conseguir ser isso aqui, a imagem de Deus. Porque vem um Deus, é um Deus já muito grande, que eu não vou conseguir conhecer plenamente. Aí tem o Filho dele, que também é muito grande, que eu não vou conseguir conhecer plenamente. Então como é que eu vou conseguir chegar à estatura de Jesus? Como que eu vou conseguir me tornar a imagem de Jesus? Paulo então está falando algo que é totalmente subjetivo para mim, e impossível. Porque ele fala o seguinte, ó, a uns estabeleceu Deus, apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores, né, a fim de quê? De nos tornarmos o quê? Semelhantes a Jesus, a imagem, estatura do varão perfeito. Ora, se eu posso chegar a ser a estatura do varão perfeito, isso significa que o varão perfeito é possível de eu conhecer plenamente. Entende? Porque quando eu conheço plenamente, então isso significa que eu posso chegar lá. E é isso, esse é o papel de Jesus na terra. Essa é a função de Cristo. É me fazer conhecer Deus na minha linguagem, na minha limitação. Jesus precisa se manifestar para que eu possa falar, ufa, tem alguém que eu posso me espelhar. Né? Porque aí se Jesus consegue pular um muro, vou falar de uma linguagem bem simples para você entender, se Jesus consegue pular um muro, eu também consigo. Entendeu? Se Jesus consegue ressuscitar um muro, eu também vou conseguir. Isso não por meu mérito, mas pela fé nele. Então eu estou falando de possibilidade. Então tudo que Jesus revela, toda a natureza, todo o caráter, toda a santidade, todo o amor, toda a fé, se há em Cristo, também pode haver em mim. Por isso Jesus vai dizer que, olha, se quem crê em mim, fará as obras que eu faço. Fará maiores do que eu vou para o Pai. Jesus está falando de possibilidade. Se eu posso, você pode. Em outras palavras, por isso que Jesus veio pregar. Ele falou, olha, eu vim aqui como um homem perfeito, dizer a você, homem perfeito, que você pode se tornar homem perfeito se você seguir os meus passos. Se você acreditar em mim. Se você entender que eu sou um filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Porque quando a gente fala que Jesus é o Filho de Deus, eu não estou falando que Jesus, o Filho que veio lá de Deus, estava com Deus, eu não estou
imagem, de uma semelhança. Jesus é semelhante a Deus. Se Jesus é semelhante a Deus e eu creio nisso, então agora eu fui chamado também para ser semelhante a Deus. E para ser semelhante a Deus, eu preciso então seguir os passos de Jesus. Você está entendendo a lógica bíblica? Isso é claro para você? Está claro? Sim ou não? Isso é de forma individual, de acordo com a fé de cada um, a dedicação de cada um. Exatamente. O meu esforço. Ninguém é nada, tem que ser de você. Exatamente. O meu esforço não é pela obra. O meu esforço é por conhecer Jesus. É isso que a gente tem que se esforçar. Porque eu creio que Ele é a imagem e semelhança de Deus. Porque todas as vezes que você diz, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, você está dizendo, eu creio que Jesus é a imagem de Deus. É a semelhança de Deus. E se Ele é a imagem e semelhança de Deus, Ele é o que eu nasci para ser. A imagem e semelhança de Deus. Se Ele chegou, eu também posso chegar. Porque as mesmas características que Ele tem, eu também tenho. Por isso Paulo vai falar, todo predestinado tem o Espírito Santo e tem condições de se tornar filho. Veja que ele não está falando isso da humanidade. O homem caído não tem possibilidade de se tornar filho de Deus. Santo sim. Ok? Então olha só. Aí ele fala no verso 18: iluminai os olhos do vosso coração. Está vendo? Ele está falando agora, os olhos do seu coração estão iluminados, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Está vendo o que ele está dizendo? Bem, pelo conhecimento dele, aí os seus olhos aqui foram iluminados para saber qual era o seu chamamento. Ele está dizendo que o chamado meu e seu não é aqui, o meu chamado é gravar o CD. Né? Porque tem gente que acredita que o chamado dele é aquele, gravar um CD. Deus está me chamando para ir para as nações e viajar muito, e pregar muito evangelho para ir afora. Ninguém é chamado para essas coisas, gente. Entende? Eu nunca vi ninguém falar assim, porque Deus me chamou para servir aquela pessoa ali, para ela se tornar Jesus, igual, semelhante a Jesus. Vou servir, ninguém tem esse chamado, mas o pessoal quer ter chamado de quê? De ir para as nações, de ir para o mundo inteiro, profeta das nações, de ir para pular, assim, caramba, nossa. É o que mais tem. É o que mais tem. Só que nunca te chamou para limpar o banheiro. Ninguém chamou para limpar o banheiro. Mas para sujar. Ele chamou para usar os olhos. Você chamou para rever esse conhecimento que você agora coloca, você fica analisado. Ela me diga de uma maneira tão bichante disso, não foi chamado de para você. É porque você não vê, quando você vai para a Bíblia, você não vê chamado para isso, gente. Deus nunca chamou grandes e pequenos pregadores. Eu vou te chamar para ser um grande pregador, eu vou te chamar para ser um pequeno pregador. Não existe isso. O que Deus chamou foi para que nós nos tornemos a imagem de Jesus. Esse aqui é o chamado da igreja. É para essa direção que eu tenho que ir. Porque infelizmente a gente tira o foco daqui e a gente está focando o quê? Trabalho na igreja. Aí se eu trabalho menos na igreja, eu estou mais fraco na fé. Entende? Se eu trabalho muito ainda, eu estou mais firme. Aí tem gente que sai da igreja, hoje não, porque depois que a gente começou a ensinar essas coisas, o pessoal, não é, vou segurar minha língua então, né? Mas antigamente o pessoal chegava na igreja e falava assim, pastor, você é da igreja, por quê? Porque aqui eu não estou trabalhando tanto. Entende? Aí, mas você não está trabalhando tanto? Como assim? Porque aqui não tem muita coisa para eu fazer. Eu vou lá, a alta ali, a alta é pequenininha, aí eu vou ajudar muito no ministério lá, e aí eu vou ser muito útil, eu vou trabalhar muito, vou crescer mais. Pastor, fala com o meu filho. Por quê? Dá alguma coisa para ele fazer, porque ele está tão fraquinho espiritualmente. Mas fazendo alguma coisa na igreja, como é que você deve falar? Faz uma analogia à teoria da prosperidade hoje, né? Você vai ter muitos se você der mais. Quanto mais você der na igreja,
mais você vai ter. E na verdade não é isso, né? Não é. E a gente faz isso com finanças, a gente faz isso com ministério, a gente faz isso com tudo. Então, quanto mais eu tenho na igreja, eu quero ter. Né? Porque aí Deus vai abrindo, vai no ministério. E, gente, é um negócio de ver um ministério. Você não encontra isso na Bíblia. Ó, todo ministério é de Cristo. Se nós estamos trabalhando com o conhecimento de Jesus, é bom a gente conhecer uma coisa aqui, ó. Nada eu tenho. Mas eu não tenho nada. Eu não tenho ministério. Eu não tenho dom. Eu não tenho vida eterna. Eu não tenho nada. Aí você vai falar assim, como é que é? Você está dizendo que eu não tenho vida eterna? Não, ninguém aqui tem vida eterna. Ninguém aqui tem nada. Não. Quem é que tem? Jesus Cristo. E a única possibilidade de você viver a vida eterna é estando em Cristo. Entende? Se eu estou em Cristo, tudo o que Ele tem se estende a mim. Eu me torno participante da vida de Jesus. E ser participante da vida de Jesus significa que tudo que Ele tem passa a ser repartido comigo. Então, o ministério é de Jesus, o dom é de Jesus, o amor é de Jesus, o dom é de Jesus, a fé, né? Aquela musiquinha que a gente cantava. Tudo é de Jesus. Até a vida eterna dele. Nele está a vida eterna. Porque se é minha, só para concluir o pensamento, olha só. Se a vida eterna é minha, é minha. Aquilo que é meu. Concorda comigo? É meu. Mentira, é meu, pai. E se é meu, eu faço com ela o que eu quero. Estando em Cristo, se a vida eterna é minha. Agora, se eu entendo que o que eu tenho está em Cristo, então, ó, a vida eterna está nele. Então, se eu estiver em Cristo, é que eu tenho vida eterna. Se eu estiver em Cristo, é que eu posso desenvolver um dom. Se eu estiver em Cristo, é que eu posso desenvolver um ministério. Mas eu tenho a consciência de que nada é meu, tudo é dele. Por que eu posso ter autoridade sobre principados e potestades? Porque eu estou em Cristo. Não é porque eu tenho poder, é porque eu estou nele. Tá? Então, ó, eu preciso conhecê-lo para chegar lá. Pode falar, Cláudia. O problema é o seguinte, o evangelho que a gente herdou, que a gente recebeu. Primeiro que a gente sempre ouviu o seguinte, até a imagem que se passou de Jesus para nós, aquela imagem sim, realmente intocável. Então quer dizer, a gente recebeu um Jesus divino. Assim, divino no sentido dele ser Deus e a gente ser homem. Então, nós, por mais que a gente tente, nunca vamos alcançar aquele padrão. Né? Então esse foi o primeiro problema. Com essa imagem distanciada, quem passou a ser o foco? O homem. Então a gente acha que a gente se converte para solucionar um problema nosso. É o meu problema, porque eu estou cheio de problemas, mas se eu me converter, os meus problemas vão ser sarados. Aí a gente começa a desenvolver na igreja um ministério voltado para mim, porque eu tenho que crescer espiritualmente. Já que eu não posso alcançar essa imagem inalcançável de Jesus, então, peraí, eu vou fazer pelos meus méritos para que eu possa crescer de alguma maneira. E aí, o que acontece com isso? Jesus se torna apenas aquele que me ajuda. É um acessório e eu sou o foco da coisa, né? Eu sou o foco, então tudo converge em mim. É o meu bem-estar, é o meu ministério, é o meu... Então, a gente acha que se a gente não for ali o centro das atenções, que as coisas não vão acontecer. Mas a culpa disso é desse evangelho distorcido que a gente recebeu. Né? E esse evangelho veio para nós distorcido por quê? Por causa de interesses particulares. Né? Para tirar do homem justamente isso. Né? Mas é por isso que Jesus foi sujeito às mesmas paixões. Quer dizer, está nivelado, né? Então eu tenho agora a possibilidade de conhecê-lo plenamente. Por isso que Paulo vai dizer assim, ó. Olha o verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que vai conceder? Deus e o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem? Dele, Cristo, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder,
mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche, que a tudo enche em todas as coisas. Vocês prestaram atenção no detalhe? Olha só, olha o que o texto está dizendo aqui, ó. Primeiro que Deus pegou Cristo, está falando de Cristo aqui, né? O conhecimento dele não é de Deus, é de Cristo. Por que ele está falando de Cristo? Por causa dos textos subsequentes, né? Verso 19, por exemplo, vai dizer assim, ó, o qual dele, né? O qual a suprema grandeza do seu poder para os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerce ele em todo o principado, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então veja só, ele está dizendo assim: e qual a suprema grandeza do poder de Deus para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, Deus revela o seu poder, a sua força, a nós que cremos, e Ele exerce isso em quem? Em Cristo. É em Cristo que nós vamos conhecer o poder, a força, a grandeza de Deus. Deus faz isso ressuscitando Cristo dos mortos, fazendo Cristo se assentar à sua direita onde? Nos lugares celestiais. Então Deus vai pegar Cristo, ressuscita-o dos mortos e o faz assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então ele está falando o seguinte, ó, Deus dá a Cristo toda a autoridade sobre todo principado e potestade. Agora olha o detalhe, verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Dos pés de quem? De Cristo. Aliás, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O que foi dado à igreja? Cristo, o qual é o seu corpo. O que a igreja é? Corpo. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então vamos falar aqui, ó, uma coisa interessante que Paulo está dizendo. Se a igreja é um ajuntamento dos filhos de Deus, olha que coisa interessante. Deus deu Cristo à igreja. Então o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Concorda? É isso que ele está falando aí? Agora, o que a igreja é? A igreja é o corpo de Cristo. E o que mais que a igreja é? A plenitude daquele que enche, que a tudo enche, né? Em todas as coisas. Isso Paulo está falando. Então o que Paulo está dizendo? Que a igreja é a plenitude de Cristo. Ela é o corpo de Cristo, mas ela também é a plenitude de Cristo. Olha que coisa interessante isso. Ele está falando isso da igreja.
posso conhecer a Cristo? Através de quem? Por isso que eu digo, não há possibilidade de eu conhecer plenamente Cristo, senão pela igreja. Ah, mas a igreja não salva. Será que não? Exatamente. Porque se a igreja é o ajuntamento dos santos, a igreja ela se reúne para revelar Cristo, e ela é a plenitude de Cristo na terra. Então a única possibilidade do mundo conhecer a Cristo é através da igreja. Não adianta você querer seguir sozinho, isso para mim. Ninguém pode conhecer a Deus sozinho. Ninguém pode conhecer a Cristo sozinho. Entende? Então é necessário que eu esteja firme na igreja. Por isso, gente, é importante eu entender isso. Não prédio, não a estrutura religiosa. Nós estamos falando do ajuntamento dos santos, a igreja. Quando nós nos reunimos, quando nos encontramos e falamos do reino de Deus, nós estamos conhecendo Jesus Cristo. Ok? É isso que Paulo está dizendo. Então ele vai falar no capítulo 2 o seguinte, olha o verso 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andaste outrora, segundo o curso. Ele está falando aqui sobre a igreja, tá? Nós, a igreja. Então, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós outrora andávamos, ou nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está vendo a linha de pensamento de Paulo? À medida que vamos conhecendo plenamente a Cristo, nós vamos tendo também a autoridade e o poder de Cristo. Ele está falando isso o tempo inteiro. Então, o que acontece? Eu posso fazer isso? Isso se torna viável a mim? Porque Cristo agora, Ele não é real no sentido de ter um corpo físico na terra. Eu não vou encontrar Jesus num show, né? Não vou. Eu não vou encontrar Jesus num trânsito. Não vou encontrar Jesus num trânsito fisicamente. Eu só tenho uma forma de conhecer Jesus. É através da igreja. Porque foi para isso que a igreja foi instituída. A igreja não foi instituída para curar os enfermos. A igreja não foi instituída para fazer grandes cultos. A igreja não foi instituída para demarcar território espiritual. A igreja foi constituída para ser a imagem de Jesus na terra e cumprir o ministério de Cristo. Qual é o ministério de Cristo? Reconciliar o mundo com Deus. Bom, acabou, fechou. Então qual é a minha missão? A minha missão é ser semelhante a Jesus. Qual é o meu ministério? Você já viu como é que a gente fez uma bagunça com esse negócio de dom e ministério? Porque a gente não entende esses princípios tão básicos, tão simples. Aí a gente confunde. Meu ministério, eu não sei qual é o meu ministério. Aí a gente passa anos na igreja sem saber qual é o nosso ministério. Aí meu dom, é meu dom. E a gente fica anos e anos preocupado com o dom e não sabe qual é o dom e vive a vida inteira sem saber qual é o nosso dom, qual é o nosso ministério. Aí a gente de repente vai e se encanta para o lado da música. Não, porque meu dom é o dom da música, meu ministério é o ministério da música. Se encanta lá pela oração, porque o meu ministério é o ministério da oração. Mas vem cá, será que é isso? Será que uns foram chamados para orar e outros não? Entende? Claro que eu estava falando aqui para a igreja, baseado no profeta Isaías, que Deus vai chamar um sacerdote
para ser intercessor. E se eu sou um sacerdócio real, obrigatoriamente eu tenho que ser um intercessor real. A não ser que o meu chamado não seja sacerdotal, e a Bíblia diz que todo que está em Cristo é um sacerdote, né? Então, se eu sou um sacerdote, eu necessariamente sou um intercessor. Eu tenho que viver uma vida de intercessão. Meu joelho tem que dobrar para lá. Não existe um ministério, né, específico. Não, porque esse irmão aqui tem o dom da oração. Ele ora, chega a arrepia. Né? Quando ele ora, a coisa do céu desce. Não é isso. Todo crente, quando ora, tem que descer céu. Todo crente, quando ora, tem que se manifestar a Deus. Porque esse é o chamado da igreja, para orar, meu irmão. Se o irmão está orando e você não está orando, não é o ministério dele, não. É ele que está desenvolvendo a responsabilidade dele e você não está desenvolvendo a sua responsabilidade, cumprindo o seu papel. Então, nós somos chamados para orar. Paulo está dizendo aqui que nos fez assentar em Cristo, né? Nas regiões, estamos assentados com Cristo. Portanto, isso não é uma questão aqui de bênção. A gente fala assim, estou sentado com Jesus nas regiões celestiais. Aí a gente pensa o quê? No rei que está sentado no trono e Jesus é sentado, e a gente é sentado do lado do rei no trono. Aí eu estou sentado do lado do rei aqui, ó. Ô súdito, traz uma água lá para mim. Ó, eu estou sentado no trono, né? Me respeita, rapaz, né? Quem é tu, né? Fica assim, trabalhando, pensando que a gente está em uma posição de autoridade, de governo, de... Paulo fala isso? Fala. Mas a ideia de Paulo é construída em Efésios, dizendo que nós estamos assentados em Cristo Jesus porque nós estamos aprendendo de Cristo e estamos entendendo Jesus. E eu quero lembrar-lhes que Cristo veio à terra não como Senhor, mas como servo. Cristo serviu em todo o tempo, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, a si mesmo se humilhou, foi obediente até a morte de cruz. Paulo vai falar aqui que os desobedientes têm, olha o que os desobedientes têm. Em outras palavras, todo desobediente é possesso. Está vendo? Ele diz assim, nos quais andastes outrora segundo os cursos deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então a Bíblia diz que há um espírito maligno que atua sobre os filhos da desobediência. Que desobediência é essa? Desobediência à palavra, que me impede de conhecer a Cristo. Gente, isso é muito sério, porque a partir do momento em que eu não tenho a disposição de conhecer a palavra da verdade, de obedecer a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus, isso significa que eu não estou fazendo isso porque estou sendo impedido pelo Espírito que está atuando para a minha desobediência, que é maligno. Então eu estou atuando sob o domínio de um Espírito que me impede de ser obediente. E quando eu digo isso, eu não estou falando do ímpio lá fora, não. Estou falando do crente que está na igreja e não consegue obedecer a palavra de Deus. Estou falando porque Paulo nos está escrevendo aqui para os ímpios. Lembra que não é uma mensagem evangelística? Paulo está escrevendo para os santos. E ele está dizendo, olha, outrora nós éramos desobedientes porque havia um espírito que atuava em nós para a desobediência. E nós caminhávamos segundo o domínio, segundo o comando desse Espírito. Nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e do nosso pensamento. Porque nós, eu quero que você entenda isso, querido. Nós temos uma lógica humana. A gente pensa assim, não, peraí, mas e a minha vontade? Puxa, eu vou viver nessa terra e meu desejo. Eu preciso ser feliz. Eu vou viver me anulando. A nossa carne sempre vai vir com esse discurso para a
você vai falar assim, isso é o direito. Vai ser feliz. Chuta o balde. Vai fazer o que você quer. Só que essa é a sua carne. Seu pensamento. Filhos da desobediência. Você vai falar, minha carne quer desejo? Mas eu não caminho pela minha carne. Eu era antes filho da ira. Quando eu vou fazer o que a minha carne quer, eu estou provocando a ira de Deus. Porque a tua carne, meu irmão, você pode ter certeza disso. Tudo que você fizer para satisfazer a sua carne vai provocar a ira de Deus. Ela não vai querer fazer as coisas espirituais, você pode ter certeza. Sua carne não vai querer vir para a igreja estudar a palavra de Deus. Sua carne não quer isso. Sua carne quer ficar assistindo televisão. Sua carne vai querer pecar. Ela só vai se inclinar para isso. Não há nada bom nos nossos desejos, na nossa vontade. Essa vontade de fazer é pecado, hein? Tem coisa interessante que às vezes a gente pensa assim, que certas coisas não são pecado. Eu não estou querendo aqui também falar que tudo é pecado, mas preste atenção numa coisa, tem uma coisa interessante. A nossa alimentação também, que a Bíblia fala de pecado de glutonaria. Não é? O que é o pecado de glutonaria? Às vezes as pessoas acham que o pecado de glutonaria é comer muito. Não é? Eu comi demais, pecado de glutonaria. E é interessante que a gente não prega sobre o pecado de glutonaria. A gente não fala desse pecado. Ele é como se fosse um pecadinho, né, para a igreja. Você que está há quanto tempo na igreja aí, quantas vezes você já ouviu o pastor pregar sobre o pecado de glutonaria? E esse pecado é menos pecado que os outros? Mas a gente faz o que a nossa carne deseja. A gente come, Então, isso não tira minha salvação, não. Será que não? Por isso que Paulo, é interessante isso que Paulo vai dizer. Quer comais, quer bebais. Paulo está falando de comida. Como foi que Eva pecou? Como é que o pecado entrou no mundo? Está entendendo? Porque o comer não é o comer que eu quero, mas é o comer o que eu preciso. Eu preciso comer para a glória de Deus. É interessante, a Bíblia vai lá, no Levítico, ela vai dar as leis alimentares. Eu acho engraçado o trono, porque eu estou falando assim, não, mas isso é coisa para judeu, eu sou livre, eu vou comer morcego, eu vou comer não sei o que. Só que é interessante a gente entender uma coisa. Isso não se trata de salvação. E aí se entolece, sei que existe esse termo, que pensa que isso trata de salvação. Não é de salvação que está tratando. Está falando do seu aspecto de saúde, está falando da sua qualidade de vida, está falando de alimentação. A gente tem que saber comer. Eu vou comer para a glória de Deus. Acabou. Você pode comer, mas eu vou comer aqui uma comida, então que está na Bíblia. Vou comer carne a Bíblia pode, carne bovina, né? Vou comer porque a Bíblia diz que pode comer, então eu vou comer. Só que se você começar a comer muita carne bovina, também é pecado. Entende? Você tem que saber comer para a glória de Deus. Você está comendo não para matar desejo. Você está comendo para sustentar o seu corpo. O seu corpo precisa de nutrientes para viver bem. Então você precisa comer para nutrir o corpo. Não é comer para... E isso é pecado, porque você está aqui magoando o corpo, que não é seu, é do Espírito. Às vezes me perguntar, pastor, pode fazer uma tatuagem? Não, se o corpo é teu, pode. Né? Com o seu corpo, você faz o que você quiser. Mas se o seu corpo é templo do Espírito de Deus, pergunta para Deus. Você pode fazer um coraçãozinho no seu corpo, nesse corpo aí.
Deus vai falar, ei, eu te dei o carro você. Você imagina eu te emprestando o meu carro. Eu vou emprestar você, pastor, me empresta o seu carro? Empresta, toma. Aí você vai andando lá na rua e fala assim, rapaz, eu vou colocar um adesivo nesse carro. Aí coloca um adesivo. Aí não, eu vou pintar aqui esse carro de vermelho aqui, ó, na lateral, vai ficar bonito. Aí quando você me entrega o carro todo maquiado, todo cheio de coisa, ué, mas o que é isso aqui? Não, porque eu achei bonito. Ué, mas eu não te dei o carro assim. Por favor, me dê o teu carro, né? Você está entendendo? Porque o meu corpo não é meu, é do Senhor. E Paulo vai dizer que nós precisamos nos apresentar santos a Deus no nosso espírito, alma e o que mais? Quem já vê assim? Ele vai ter que cortar a língua essa palavra aí, seu pecador. Estou brincando. Você comprou o carro com o negócio lá, passa na língua. Aí você já faz um sacrifício. Deus te perdoa pela besteira que você fez. Então ele vai dizer, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então veja só, a única forma de eu andar realizando boas obras é em Cristo Jesus. Lembrai-vos que antes vós, gentios na carne, Paulo está falando, lembre-se, Paulo é um pregador para os gentios, e ele está falando para os gentios, ele está falando para uma igreja na Ásia, e ele está falando assim, olha, vocês gentios na carne, chamados em circuncisão, né? Vocês que não têm circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, vocês são circuncisos intitulados pelos judeus, né? Na carne por mãos humanas. Naquele tempo em que vocês estavam vivendo uma vida na carne, em obediência, né? Em desobediência a Deus, como filhos da desobediência, guiados pelo espírito da desobediência, que atuava no principado do ar, aquela coisa toda. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Vocês estavam separados da comunidade de Israel. Vocês eram estranhos às alianças da promessa que Deus tinha dado através da comunidade de Israel, a partir de Abraão. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Está falando isso para os gentios ali, né? Vocês estavam sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados por quem? Pelo sangue de Deus. Agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança, para que dos dois se criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ele estava dizendo assim, vocês gentios estavam longe, vocês gentios estavam afastados, vocês estavam alheios. Agora em Cristo Jesus vocês foram o quê? Aproximados. Para quê? Foram aproximados de quem? Dos judeus. Os gentios estavam separados dos judeus. Agora em Cristo foram aproximados dos judeus. Mas aproximados para quê? Para se tornar judeus? Não. Ele disse para que eles se tornassem um novo homem. Para que a parede de separação que havia entre judeus e gentios fosse derribadas em Cristo Jesus, fosse quebrada, pulada totalmente e se tornasse um novo homem. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Em outras palavras, quando ele fala dos judeus, ele está falando aqui, ó. Quando ele fala dos judeus,
lembrando aqui de Abraão, Isaac, Jacó. Aí ele está lembrando aqui das alianças, etc. Que foram feitas ao longo da história. Não só dos três, mas ao longo da história foram sendo estabelecidas. E aí ele está falando assim: bem, os judeus são filhos dessa aliança, dessa promessa. Judeus são filhos deles. Então, os judeus tinham a manifestação de Deus. Cristo era judeu, né? Então ele está falando, bem, Cristo aqui, ó, vou colocar aqui também Cristo aqui. Então ele está falando aqui que Cristo estava aqui, nesse meio. Porém, ele vai dizer, por isso que Paulo vai falar assim, gente, judeu não é aquele que nasce somente, não, porque tem judeu que tinha nascido, mas tinha desprezado totalmente as alianças e também estava sem Deus. Paulo vai dizer, vocês gentios que estavam totalmente alheios à vida de Deus, à natureza de Deus, às alianças, à promessa, à comunidade de Israel, agora em Cristo Jesus vocês foram aproximados. Isso significa o quê? Que agora em Cristo Jesus, todas as alianças feitas para os judeus, vocês agora são participantes. Vocês não são participantes porque judaizaram, vocês são participantes por causa de Cristo. Entende? Foram aliançados em Cristo para receber toda a promessa. Porque se for pela judaização, você não precisa de Jesus. Você se tornou um judaizante para se tornar naturalmente herdeiro de toda a promessa de Deus a Israel. Mas ele está falando, você não é mais alheio às alianças que Deus fez com a comunidade de Israel, porque você está em Cristo. Quem está em Cristo necessariamente começa a viver a mesma atmosfera de bênção que o povo de Israel tem. As alianças, a palavra, a fé, Cristo. É isso que ele está dizendo. Agora, a separação, a parede de separação que estava no meio, separando os judeus e os gentios, foi derribada. Ele aboliu na sua carne Cristo, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ou seja, ele quebra essa imposição de lei, de obrigações, para que dos dois criasse um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo, que é a igreja. Então, o que é a igreja na visão de Paulo? Judeus e gentios. Gentios santos em Cristo. Isso aqui que é a igreja. Judeus e gentios santos em Cristo. E aí ele vai dar, enfim, evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, também os que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros, está vendo? Vocês já não são gentios estrangeiros, porque ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, que a Bíblia chamava o que não era de Israel estrangeiro, né? Então a lei falava que eram os estrangeiros, que eram os peregrinos, e aí a lei tinha ordens específicas para esse tipo de pessoa, né? Quando os estrangeiros estiveram no seu caminho, na sua casa, na sua cidade, peregrino, então ele também tem que participar disso, daquilo e tal. Então Paulo está dizendo assim, agora vocês não são mais o estrangeiro, não são mais o peregrino lá na lei. Vocês são agora a nação de Israel. O que Paulo está dizendo aqui, quando vocês forem ler a Bíblia lá, entendam que aquilo que está sendo dito a Israel também é para vocês. Entende? Ele fala, vocês não são mais estrangeiros nem peregrinos, mas agora vocês são concidadãos dos santos. Vocês são da família de Deus. Estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ele está falando aqui dos profetas de Israel. Então vocês agora têm um fundamento. É um fundamento apostólico, mas não somente o fundamento apostólico, mas também os profetas. Olha uma coisa interessante. Paulo está chamando aqui agora os gentios para a mesma realidade
posição que os judeus, não somente de estatura, mas também de conhecimento da palavra, de obediência à palavra. E aí ele vai dizer assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, Jesus está convergindo nele em toda a verdade da palavra, revelada pelos profetas e apóstolos, no qual agora, todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então agora você tem aqui Paulo dizendo, olha, essa é a base. Gentios, vocês agora têm que viver uma realidade de unidade com os judeus. Vocês não podem mais ficar assim, não, eu sei que você é judeu, eu sou gentio. Não, agora Cristo Jesus nos une para vivermos dentro da mesma condição apostólica e profética. Porque quando ele fala profeta, ele não está falando dos profetas maiores e menores que se encontram ali. Ele está falando de todos os que se levantaram em nome de Deus na história, desde Moisés. Estou falando Moisés porque Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico e tal, desde Abraão seria o caso, como profetas de Deus que se levantavam para trazer o reino de Deus. Então ele está falando agora, vocês estão fundamentados nessa realidade, sobre isso, é o fundamento de vocês. Igreja que acha que é o Novo Testamento que fundamenta a igreja, está errado. O que fundamenta a igreja é a palavra de Deus. Paulo fala isso aqui. Sabe que a igreja primitiva viveu isso. Viveu. Por que você acha que isso se perdeu? Porque a gente sabe que se perdeu completamente. Porque essas verdades foram sendo fracionadas. Entendeu? E aí você pega um texto e começa a interpretar fracionadamente, e outra coisa, para defender a sua posição. Você vai ter uma briga com Israel, você vai ter uma briga com os judeus, você vai ter essa versão dos judeus, você precisa criar uma teologia bíblica para defender essa posição. Aí você começa, a Bíblia começa a ser, na verdade, escolhida a dedo. Porque se você quiser, por exemplo, você cria um modo de vida, e você quer viver nesse modo de vida que a Bíblia condena, o que você vai fazer? Você vai procurar textos bíblicos para defender, e você acaba encontrando. Que encontra? Você encontra o que você quiser na Bíblia. Se você não fizer uma leitura sistemática, se você não pegar, fizer todo um trabalho, versículo por versículo, observando a Bíblia, desde Gênesis, caminhando, você não vai entender nada. Você vai pegar e falar, não, mas a Bíblia fala isso aqui, aí pega o versículo. Aí a pessoa, eita, é verdade, o versículo está falando isso. Inclusive a reforma, então, foi feita assim. Foi feita assim. Porque eles eram... Todo estudo sistemático nem nem tudo, né? Foi feito assim. Você tem na reforma muita coisa boa. Justamente, eles colocaram mas aquilo que se defende vai se defender com uma teologia sistemática, ou seja, fracionada. Você vai pegar um texto ali e defender. E aí não pode ser assim, né? Toda vez que você tem uma teologia formada dessa maneira, é complicado. Por isso Paulo vai dizer assim, olha, como vocês é uma parede quebrada, e judeus a gente são por essa causa eu me ponho de joelhos. Paulo vai falar, agora é o motivo da minha intercessão. É a base pelo qual eu intercedo. Então ele vai formando toda a sua base em cima disso. E ele vai falar, eu vou interceder para que vocês sejam um. Por isso ele vai chegar lá no capítulo 4 e ele vai falar sobre unidade. Aí ele vai falar, gente, judeus e gentios agora estão firmados em uma estrutura bíblica que eu vou apresentar a vocês. Não é uma estrutura judaica e nem uma estrutura gentílica. É uma estrutura bíblica. E aí ele vai falar, vamos estabelecer os apóstolos, os profetas, evangelistas, a fim de que a gente conheça Cristo Jesus. Então Paulo vai pregar todo o texto de Efésios dizendo, tanto o judeu quanto o gentio precisa conhecer plenamente a Cristo e caminhar dentro de Cristo. Não é a liturgia judaica, é a liturgia gentílica. É Cristo. É viver Cristo, caminhar com Cristo, conhecer a Cristo, que nos faz viver a plenitude de Cristo. E viver na plenitude de Cristo, nos tornamos a imagem de Deus. Amém?